Olá, meus amigos, como vocês estão? Espero que bem. Estamos aqui mais uma vez para matar um pouco das saudades de vocês, ainda que remotamente, e conversar um pouquinho sobre a doutrina do nosso Mestre Jesus, que tanto nos ensinou. Hoje nos coube a tarefa de trazer para vocês o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da candeia. Não ponhais a candeia embaixo do alqueire. E junto a esse tema vem aquela questão, né, que nos foi pedido para abordar, porque Jesus nos fala através de parábolas. Por que será que Jesus nos fala através de parábolas? Como é que a gente educa os nossos filhos? Não é? Parou para pensar? Como é que a gente conta para os nossos bebês? Como é que a gente começa a ensinar as nossas crianças o que é certo, o que é errado, o que é perigoso, desde que eles começam a entender? Não é aos poucos? Nós não vamos criando alegorias para ensinar os nossos pequenos? Não é? Se não é para colocar a mão na tomada, a gente dá um jeito, cria uma história. Olha só, não pode, vai fazer um dodói, vai machucar o dedinho. O bebê vai ficar machucado. E a gente cria todo aquele ambiente acolhedor, não é? De segurança e de alerta. Não põe o dedinho na tomada. A gente não conta para a criança: se você colocar o dedo na tomada, você vai ganhar uma carga elétrica e vai ficar esturricado. Imagina! Primeiro que a criança não ia entender. Já começa por aí, não ia entender. E a outra possibilidade é que ela tomasse um susto terrível, né? Nossa, ficaria apavorado. Não é essa a ideia é instruir, é ensinar. Só que a ideia é instruir e ensinar à medida que a criatura tem condições de entender. É sempre na medida certa. A gente nunca pode exigir do outro aquilo que ele não pode nos oferecer. Tem que ser sempre na medida certa. O mesmo se dá com o ensinamento. Ora, se nós, pobres mortais, desconhecedores de todas os mistérios do universo, de tudo que nos cerca, desconhecedores até de nós mesmos, né? Não nos esqueçamos de Jung, que usa a alegoria do iceberg. Então, assim, ele coloca, tem uma imagem que tem o iceberg e o mar, né, a linha d'água. E aí aquela parte do gelo que você vê acima da linha d'água, ela é bem pequena, frente àquela que está embaixo da água, que é muito maior. E aí Jung nos diz que a nossa consciência, tudo aquilo que nós sabemos de nós e do mundo, de tudo que nos cerca, está contido acima da linha d'água. Mas tudo aquilo que está na parte de baixo da linha d'água corresponde ao nosso inconsciente. A gente ainda não sabe. Então pensa, um cadinho só. Se nós, pobres mortais, que ainda desconhecemos toda a inteireza daquilo que nós somos e conseguimos, ainda assim, educar os nossos filhos com carinho e amor, né? Falando com meiguice para eles: olha só, não coloca o dedinho na bendita da tomada, não põe o dedinho ali, porque vai fazer dodói no dedinho do bebê. A gente fala com carinho, a gente fala com afeto. Imagina Deus mandando para a gente o seu primogênito, nosso irmão mais velho, né? Como é que ele iria falar conosco, se não assim também? A diferença é que Jesus é o
irmão mais velho. Não é qualquer irmão mais velho. Ele é o irmão mais velho. E ele sabe das nossas limitações. Ele sabe das nossas dificuldades. Daí, ele nos ensina através de parábolas. Aqui no Evangelho, eles colocam, Kardec vai falando sobre a parábola, e aí Jesus fala assim, logo no item 3, falo-lhes por parábolas porque vendo não veem e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz, ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos. E fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam. Para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Está lá em Mateus capítulo 13, versículos 10 a 15. E também está no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Vocês podem buscar depois. A questão, meus irmãos, é que nós ensinamos tudo aos nossos filhos, mesmo que eles não entendam. Quem de nós é capaz de dizer que não, hoje, na idade adulta, não lembra lá atrás, caramba, eu lembro do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu avô, enfim, falando isso para mim. Naquela época eu não conseguia alcançar a profundidade disso que eles diziam. Agora eu entendo. A mais das vezes, quando a gente tem esse tipo de consciência, quando essa ficha cai, cair a ficha é um negócio bem velho, né? Bem antigo, mas tudo bem, vamos lá. Quando a ficha cai, quando faz o download do processo, a mais das vezes essa pessoa que disse já não está mais aqui, já está do outro lado. Já está do outro lado. Mas foi dito, nós não tínhamos naquela época olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir, mas foi dito. Foi dito e ficou ali, armazenado. Lembra do iceberg de Jung? Então, está ali, em algum lugar está ali. Nada se perde. Nada se perde, em momento algum. Fazer o bem, levar o bem, ensinar, dividir o que a gente tem, dividir o que a gente sabe, nunca é demais, nunca é em vão. É isso que a gente precisa fazer. Deus, na sua misericórdia infinita, nos deu a primeira revelação que veio através do arauto Moisés, com os 10 mandamentos. Naquele momento, na infância da humanidade, nós, aqueles que tinham contato com aquela coletividade, estávamos perdidos, embrutecidos, e nós ganhamos os 10 mandamentos, que foi um norte, um norteador, para colocar uma certa ordem naquela comunidade, para estabelecer leis, para que fossem respeitadas e assim a sociedade parasse de se matar, porque era uma coisa doida. E aí, depois de Moisés, os seus sucessores perderam a mão. O excesso de alegorias, o excesso de enfeites, o excesso de adornos, de ritos, de mitos, fez com que a essência daquele ensinamento se perdesse. E mais uma vez, aquela segunda infância da humanidade, daquele entorno que vivia ali naquele
pedacinho do planeta, mais uma vez caiu em equívoco. Nós não estamos sós. Em momento nenhum nós estamos sós. Nunca estamos sós. E o nosso Pai maior nos mandou o seu Filho primogênito, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, para vir e vivificar o amor aqui, para todos nós. E foi maravilhoso, foi lindo, e a gente, de alguma forma, não conseguiu ter aquele momento, olhos de ver e ouvidos de ouvir, coração de sentir. Muitos de nós que estavam ali naquele momento, experienciando toda aquela energia, nos perdemos ao longo do tempo. E depois do Cristo, depois dos apóstolos de Jesus, de novo nós erramos a mão na fé e legamos à humanidade cristã, um período longo de treva e obscurantismo, conhecido por Idade Média, né? Onde houve uma caça às bruxas, onde houve uma caça à ciência, não se podia pesquisar, não se podia estudar, não se podia conhecer. O saber não podia. O conhecimento estava ali retido embaixo do alqueire, porque conhecimento ilumina, elucida, liberta. Essa é a palavra, liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus nunca pediu guerra, ele nunca quis guerra. Ele queria que nós fôssemos autônomos, que nós tivéssemos uma fé raciocinada. E aí, mesmo com esse equívoco que nós cometemos, nosso Pai de amor nos manda mais um emissário de luz, a terceira revelação, o Espírito de verdade. E nós tivemos o Espiritismo através do missionário Allan Kardec, Leon Denis querido e tantos outros que estavam ali naquele momento com essa missão de trazer para nós humanidade. Eu quero crer que nós já estávamos na adolescência ali. Esse conhecimento, esse saber, para que nós pudéssemos pegar esse conhecimento que nós colocamos embaixo desse alqueire, colocar acima, para divulgar, para falar, para espalhar isso. E esse amor, essa mensagem de amor, essa mensagem de autonomia. Veio ainda, os espíritos ainda nos falam através de parábolas, não de parábolas, mas eles ainda nos falam através, não nos dizendo toda a verdade. Isso está escrito lá no finalzinho do item 7, onde nós podemos ler o seguinte: se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire, é porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. A gente precisa estar preparado, meus irmãos, para enxergar aquilo que é dito para a gente. Lembra da historinha aqui, que cada um de nós tem aquela lembrança de alguém do nosso passado que falou alguma coisa e que hoje a gente para e aquilo que papai falava, ele estava certo. Era isso. E na época eu não entendi. É exatamente isso que acontece conosco ainda hoje. Ainda com o Espiritismo, foi assim com Jesus, foi assim com Moisés. E vai continuar sendo assim. Até que a gente tenha condições de enxergar, que nós estejamos preparados para encarar, como disse o nosso Allan Kardec, aqui, logo na contracapa, na folha de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Até que nós estejamos preparados para ter essa fé inabalável, para encarar a razão e conseguir reconhecê-la
E praticá-la, a gente precisa se preparar para isso. E tem que ser aos poucos. Na verdade, as coisas já estão acontecendo e já estão sendo ditas. Nós já estamos ouvindo muitas coisas. Nós já estamos vendo muitas coisas. E nós já estamos sentindo muitas coisas. Só que nem sempre nós já estamos em condições de decodificar todas essas mensagens. E aí, como é que a gente faz? Eu posso citar 2 questões do Livro dos Espíritos que nos ajudam, de alguma forma, a entender essa luz em cima do alqueire e a buscar essa luz dentro de nós. A primeira delas é a questão 909 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Isso já é uma puxada de orelha na gente. Esforços muito insignificantes. Eu fico me perguntando o que seria insignificante, já que 1 centavo não é insignificante. E aí, se 1 centavo não é insignificante, o que seria muito insignificante? Mas ok, isso aí já é uma questão para uma outra hora, a gente nem vai entrar nesse mérito não, né? E a segunda questão que eu deixo pra gente, que é é a minha queridinha também, é a 919 e 919A, mas eu vou ficar só na 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E aí na 919A, Santo Agostinho nos dá uma verdadeira receita de como a gente fazer esse processo de autoconhecimento. Lembra lá do iceberg de Jung? É isso. A gente precisa se conhecer para encontrar em nós a nossa luz, reconhecê-la e dividi-la em cima do alqueire. Sabe aquela construção forte, sólida, imensa, no alto da montanha, que à noite, quando tem suas luzes acesas, serve de farol para todo e qualquer irmão que esteja subindo a montanha, serve de norte. É isso. Sejamos essa construção, que consigamos ser essa luz, sem nos preocuparmos se agora ainda não estamos entendendo as parábolas que chegam até nós. Vamos nos preocupar em dividir, aperfeiçoar, aprimorar e melhorar aquilo que nós já entendemos, que nós já dominamos. E vamos divulgar. Sejamos luz, meus irmãos, hoje, agora e sempre. Nosso melhor momento é o agora. O melhor dia é hoje. E a nossa melhor reencarnação é essa. Beijos de luz, saudades muitas de todos vocês. Logo, logo isso vai ter passado e a gente vai poder dar aquele abraço bem apertado, aquele beijo bem instalado na bochecha. Paz e bem, fiquem com Deus.